Após a apresentação do treinador Fernando Diniz na Toca da Raposa na tarde desta terça-feira, a mídia brasileira tem falado bastante sobre a troca de treinador, sobre a chegada de Fernando Diniz e como o treinador pode agregar com o Cruzeiro nesta temporada. E ainda foi falado da demissão do treinador Fernando Seabra, que era uma situação muito que não se esperava, já que o Seabra, se você pegar ali os treinadores da parte de cima da tabela, ele tem números bons e é um treinador que tinha pouco tempo de trabalho. Mas o torcedor cruzeirense que acompanha mais de perto via que o Seabra estava perdendo os resultados atrás de resultados. E como disse o próprio Pedro Lourenço, o Cruzeiro precisava de resultados de forma imediata e por isso optou pela troca de treinador. Eu vou colocar agora aqui na tela para vocês o que o Rizek, lá na Sport TV, falou sobre esta troca e sobre a chegada de Fernando Diniz e o que isso pode agregar ao Cruzeiro. Antes, eu vou pedir a cada um de vocês que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Agora se liga no que a galera falou sobre esta situação. Aí vem a janela. Cássio, Jonathan Jesus, o Wallace, Matheus Pereira, Lautaro Dias e Caio Jorge, 7 jogadores. O clube, o Cruzeiro, entendeu que com aquela janela, o que estava bom tinha obrigação de ficar ainda melhor, mudar de patamar, jogar de outro jeito, ser protagonista, jogar mais ofensivamente, brigar por G4, e esse salto não aconteceu. O Seabra não conseguiu. O Seabra, talvez seja errado falar, o Cruzeiro não conseguiu rapidamente se adaptar a esses novos jogadores de características bem diferentes daqueles que vinham jogando antes, num time que estava muito bem montado. É claro que a qualidade só ajuda, mas o Cruzeiro não se adaptou ainda totalmente a esses novos jogadores, eles não mudaram a realidade do Cruzeiro em termos de classificação de Campeonato Brasileiro. Pelo contrário, o salto que viria não veio, embora na Sul-Americana o time esteja vivo. Então o Seabra está demitido pela expectativa que se criou, que o time deveria jogar muito mais com os reforços. A ver se o Diniz vai conseguir fazer isso ainda esse ano. A minha dúvida é essa. A escolha do Cruzeiro ela é muito boa, por esses motivos que eu falei. Assim, eu acho que o Diniz é um técnico muito diferente do que a gente tem no futebol brasileiro e faz bem ele estar disputando na elite com os outros. Acho que a gente faz a seguinte pergunta. Você prefere no seu time o Fernando Seabra ou o Diniz? Eu acho que o próprio Seabra, iniciante, diria o Diniz. São estágios diferentes da carreira, né? O Diniz já é um treinador consolidado, vitorioso. Era o último técnico da seleção brasileira. No entanto, cara, eu questiono muito a maneira como os clubes trocam de técnico no Brasil. Sim, qual o critério adotado? O Cruzeiro, por exemplo, vai para o 3º treinador da temporada. Larcamon, Seabra e agora o Diniz. O Furacão vai para o 4º. O Corinthians está no 3º também. Aí fui fazer uma conta rápida. 7 dos 20 clubes da Série A não trocaram de técnico ainda na temporada. Eu acho isso obsceno, mas a maioria das pessoas na redação com quem eu compartilhei essa informação falou, pô, tá bom, 7 mantiveram os técnicos de janeiro pra cá. Pro futebol brasileiro até que tá bom. A gente chegou nesse nível, Serginho. Boa tarde a você, bem-vindo à seleção. Boa tarde, Risa, Eric, Ramon e todo mundo que nos assiste. É bem interessante você tocar nesse tema, porque eu ia abordar exatamente isso. Semana passada, eu acho, eu fui fazer um jogo do Santos, acho que foi isso, e eu tenho no meu caderninho a atualização, quem são os técnicos desde o início do ano, né? Para ver quantas vezes trocou, nas datas do Atlético Paranaense, do Varini, e a demissão do Seabra. Demissão de técnico geralmente tem aquele componente, né? O time vai mal, vai piorando, né? E acumula 2, 3, 4 jogos, 10 jogos sem vencer. Bom, aí não tem mais resposta, você faz a troca, né? Mais ou menos assim. No caso desses dois aí, o Cruzeiro acabou de se classificar para a Sul-Americana. Eu não estou falando do Fernando Diniz, eu estou falando do Seabra, especificamente do trabalho dele, né? O Varini também está com uma vitória de ir para a semifinal da Sul-Americana. Eu tenho uma tese, por que o Cruzeiro contratou o Fernando Diniz? Um empate, não, porque ele já ganhou o primeiro jogo contra o Racing. Eu vou dizer qual é a minha tese, por que o Cruzeiro fez esse movimento. Sim, e aí assim, quando a gente vai ver, né, minuciosamente os detalhes, a Nádia Mauad, que sabe tudo de Paraná, já deu mais ou menos a tinta, são coisas que, interferências de dirigente. Quando o dirigente acha muito no clube dele, ele vai dançar. Eu acho que de uma certa forma aconteceu isso com o Cruzeiro, né? Tem aí as gravações de interferência de presidente,
E o Atlético Paranaense, o de sempre. Lá a interferência é grande, né? A gente sabe como é que funciona lá. Então, suco de futebol brasileiro. Ramon, boa tarde, bem-vindo à seleção. Boa tarde, Rizek, Eric, Serginho, todo mundo está com a gente. Bom, o Cruzeiro antecipou o movimento que poderia fazer em janeiro e ficou com medo de algum outro clube fazer a mesma coisa e contratar o Diniz. Porque o Diniz é um técnico de mercado, um técnico cobiçado pelo mercado. E a gente sabe que na virada do ano, vários clubes vão trocar de técnico, vários clubes. E que o Diniz seria... Até antes da virada. Eu acho que até agora. Não para de trocar, gente, não tem safra de troca. Então o que o Cruzeiro fez? Vamos antecipar o que a gente poderia fazer em dezembro e vamos trazer agora o Fernando Diniz. Independentemente do Cruzeiro ter se classificado ou não ter se classificado na Sul-Americana. porque não faz sentido. Acho que é unânime aqui, todo mundo adora o Diniz como técnico. Né? Todo mundo acha legal ver o Diniz empregado. Assim, eu jamais vou questionar a contratação do Diniz, porque, como os amigos aqui, também acho espetacular ver times dirigidos pelo Diniz. Estava com saudade, inclusive, de ver times dirigidos pelo Diniz. A grande questão, para mim, é a demissão do Seabra. Porque eu questiono muito o que leva à demissão do Seabra. Quando começou a temporada, vamos ser bem sinceros, vamos olhar para a lente da verdade, a gente imaginava o Cruzeiro brigando apenas por permanência na Série A. Nada além disso em Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro surpreendeu, ele virou um time de primeira parte da tabela, um campeonato muito seguro e um time de primeira parte da tabela que fez a gente pensar, esse time vai brigar por Libertadores. E era um time muito batalhador, marcador, mordedor, um time operário mesmo, né? Os 11 se matavam de marcar. E aí vem a janela. Cássio, Jonathan Jesus, o Wallace, Matheus Pereira, Lautaro Dias e Caio Jorge. 7 jogadores. O clube, o Cruzeiro, entendeu que com aquela janela, o que estava bom tinha obrigação de ficar ainda melhor, mudar de patamar, jogar de outro jeito, ser protagonista, jogar mais ofensivamente, brigar por G4. E esse salto não aconteceu. O Seabra não conseguiu. O Seabra, talvez seja errado falar, o Cruzeiro não conseguiu rapidamente se adaptar a esses novos jogadores de características bem diferentes daqueles que vinham jogando antes, no time que estava muito bem montado. É claro que a qualidade só ajuda, mas o Cruzeiro não se adaptou ainda totalmente a esses novos jogadores, eles não mudaram a realidade do Cruzeiro em termos de classificação de Campeonato Brasileiro. Pelo contrário, o salto que viria não veio, embora na Sul-Americana o time esteja vivo. Então o Seabra está demitido pela expectativa que se criou, que o time deveria jogar muito mais com os reforços. A ver se o Diniz vai conseguir fazer isso ainda esse ano. A minha dúvida é essa. Se ainda nesse ano ele consegue fazer. Eu acho que o Seabra não foi demitido por isso. Eu acho que continuo achando que se o Diniz tivesse empregado, o Cruzeiro não demitiria o Seabra. Mas se ele estivesse ganhando, não teria como... Outras falas que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês é da galera da ESPN, que tem aí um dos programas esportivos mais vistos do país, que também tirou um tempo do seu programa para falar sobre Fernando Diniz, o novo comandante do Cruzeiro que chega com a grife, o treinador que realmente chega com a pressão de ter resultados de forma imediata, o que não vinha acontecendo com o Fernando Seabra, que, admitimos, né, tem um bom desempenho na Copa Sul-Americana, contou com a sorte contra o Boca Juniors, mas conseguiu uma grande vitória contra o Libertad. Mas no Campeonato Brasileiro não dava para continuar. Eu vou colocar agora na tela para vocês o que a galera da ESPN falou sobre a troca de treinadores na Toca da Raposa. Muito bem, tá aí a apresentação do Fernando Diniz como técnico do Cruzeiro. A primeira pergunta, Zé Elias, já foi sobre o Cássio. Não teve nem oi, tudo bem, seja bem-vindo. O que você imagina já sobre o desafio do Cássio? Sim, mas foi o que nós falamos aqui ontem, né? É previsível, né? Quando você vai falar de Fernando Diniz, vai falar de um goleiro que sai, que participa do jogo. Ele fala, né, que abertamente aí já começa a questão da psicologia, né? Sempre quis trabalhar com o Cássio, é um cara, né, que sempre colocou a cara para bater, personalidade, força e tal. Ali já é o processo que ele começa a fazer com os atletas pela questão da confiança de poder jogar. O sistema de jogo dele é repetição, 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 é o futsal, treino de futsal, quem treina o futsal sabe como é que funciona. Você faz o movimento muitas e muitas vezes para que isso daí seja uma coisa, se torne uma coisa natural, né? Até questão de, dá para explicar na questão de neurociência, que seu cérebro acostuma, manda os movimentos, tudo. Tem toda uma série já programada dentro do trabalho do Fernando Diniz. E era natural essa pergunta. Eu, particularmente, acho que ele vai demorar mais tempo que o Fábio. Acho que o Fábio teve dificuldades no começo, só lembrar,
alguns gols que ele foi tentar sair jogando, o Fluminense acabou tomando, mas eu acho que o Cássio vai ter um pouco de dificuldade até pelo tamanho do Cássio, a mobilidade, não sei se ele tem essa mesma, como diria Pascoal, malevolência, né? Vamos dizer assim, a mobilidade melhor do que a do Fábio. Mas o Fernando Diniz conseguiu fazer o Fábio jogar com os pés. Vamos ver se o Cássio consegue. E o detalhe, Pedro, é que ele não desiste do jogador, né? Eu já vi várias vezes, né? O cara falando assim, vai até errar. Bom, o Povo na TV, hoje o programa cheio... Então é isso, família. Encerramos por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe aqui o seu gostei e se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de cada um de vocês. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima!